Quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do sentimento? Ninguém. Então fica claro que a vida é muito maior que nossa compreensão e de nossa capacidade de vivê-la. Se observarmos, Bezerra de Menezes vive muito melhor a vida do que nós, porque ele é mais evoluído. Então, um aluno, uma ocasião, me perguntou: professor, por que a gente sofre tanto? Porque a gente não aprendeu a ser feliz. E o que é necessário para a gente aprender a ser feliz? Aprender, do ponto de vista moral, amar e ser amado. Aí nós sabemos que a psicologia se separa da filosofia e se torna uma ciência no século XIX. Curiosamente, o século XIX é um século riquíssimo, cujo estudo dos fenômenos sociais, políticos, artísticos, filosóficos, científicos necessitam maior profundidade. Só para se ter uma ideia, é no século XIX que surgem as teorias de Karl Marx, que surgem a doutrina espírita, que surgem o evolucionismo de Darwin. Então vocês estão vendo que a riqueza do século XIX repercute até os tempos atuais. No século XIX também nascem Allan Kardec, Leon Denis, Freud, Jung, Einstein, Max Planck. Aliás, Max Planck, um dos pais da teoria quântica, um dia, sem que ninguém nada lhe perguntasse, disse o seguinte: há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Confesso a vocês que não conheço definição mais linda do que essa do fluido cósmico universal. Joana de Ângeles, aí que entra a importância. Nós dissemos anteriormente que no século XIX nascem Freud e Jung. E nós sabemos que sem os estudos desses dois pilares da ciência, o mundo não seria o mesmo. Hoje se discorda e muito de Freud e Jung, mas o pioneirismo, as sementes por ele lançadas, até para onde serem contestadas, são de vigor e de valor inestimáveis. E a gente observa que pensamento e sentimento, não conhecemos nem a anatomia nem a fisiologia do pensamento e do sentimento, mas, no entanto, pensamos e sentimos. E essa da questão da consciência é tão complexa e profunda, porque se nós imaginássemos o seguinte: se neste exato instante perdêssemos a consciência, o que seríamos? Então, exatamente a consciência, que é o que nos faz vivos, o penso, logo existo. Mas você dirá assim: mas seu Alcides, poxa, então quer dizer que isso mesmo. Podemos dizer que Freud e Jung e todos os cientistas nascidos no século XIX dão continuidade aos ensinos e às lições dos séculos anteriores. Porque conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo de Sócrates, o mundo das ideias de Platão, o neoplatonismo de Amônio Sacas, tudo vem desaguar nos movimentos libertadores do autoconhecimento do século XIX, do século XX e por aí vai. Joana de Ângeles, no seu belíssimo livro Triunfo Pessoal, vou abrir aqui um parêntese, eu tenho
convicção de que a ciência espírita ela se completa nos estudos psicológicos de Joana de Ângeles. É ela quem dá uma visão espírita dessa ciência, psicologia. E nesse livro, Triunfo Pessoal, capítulo 5, Enfrentamentos, a maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Bom, vamos aqui. Nós, todos, fazemos parte de um coletivo. Então, esse coletivo, no qual todos estão inseridos, tem um inconsciente, onde são depositadas as experiências vividas. O inconsciente coletivo. Mas nós todos, enquanto instituições individuais, também temos o nosso consciente individual. E quando ela fala no seu processo de individuação, ela está chamando a atenção que as coisas são de dentro para fora. Eu me integro no coletivo e não tomo o coletivo para mim. Ou seja, moda. Na moda, o coletivo se comporta todo igual. Na boiada, os bois se comportam iguais. Olha o coletivo. Porém, lembremos-nos do mito das cavernas de Platão. Estavam todos no coletivo, até que alguém, um indivíduo, descobre que aquelas imagens não são reais, são frutos da projeção da luz. Ou seja, tudo em nossas vidas tem um valor simbólico. E decodificar os símbolos através dos quais a vida se manifesta enriquece a personalidade, dotando o indivíduo de valores para o qual ele possa melhorar o coletivo com sua participação. Então, o autoconhecimento é a própria individuação que Joana de Ângeles está falando. Então, vocês vejam que quando se diz que na natureza nada se perde, nada se cria, é porque a semente das ideias são lançadas num período para frutificarem mais adiante. Continua Joana. Torna-se-lhe imperioso mergulhar no inconsciente individual, a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior, ou seja, é a minha identidade. Me define com aquilo que eu sou e aquilo que eu posso e devo ser, me servindo dos instrumentos da inteligência e do sentimento para que eu possa me firmar e afirmar como uma individualidade que trabalha em prol do coletivo. Jazem nesse inconsciente os fantasmas perturbadores, em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança, que o sitiam a cada passo, dificultando-lhe o desabrochar dos sentimentos saudáveis. Opa! Ela está falando de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança. Essas coisas estão dentro ou fora de nós? Dentro de nós. Então não é o outro que me traz o sofrimento. As matrizes dos males que me infelicitam viver estão dentro de mim. Então só eu posso me curar. E repare que quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, quem são os meus inimigos? É o que Joana diz. Medo, ansiedade, insatisfação, insegurança, ciúme, inveja, mágoa, ressentimento. Para eu me curar desses males, eu preciso reconhecer esses males em mim.
e fazer a minha reforma íntima sem dores, sem sofrimentos, buscando o exercício do bem, para que eu possa vencer o mal que está dentro de mim. Quando na oração do Pai Nosso é dito, mas livrai-nos de todo mal. De que mal que Jesus está falando? Do mal que está dentro de mim. Porque o único mal que infelicita a minha vida é o ciúme, a inveja, a mágoa, o ressentimento, o medo, as ansiedades que eu trago em mim. Jesus teve medo do futuro? Não. Essas coisas precisam ser melhor compreendidas e estudadas por todos nós, a fim de que a gente possa vencer a si mesmo, fazer com que o amor triunfe sobre todas as causas. Ah, seu Alcides, eu amei tanto e não fui feliz. Eu amei tanto e sofri tanto. Você amou tanto e sofreu tanto. Não foi o amor que te fez mal, foi o não saber amar. Que o que infelicita nossas vidas não é o amor, é o não saber amar. Então, o dia que a gente aprender a amar, saberá ser amado. E por amar e saber ser amado, jamais sairei da paz, como conquista de um projeto de vida, como conquista de uma realização íntima e pessoal. Continua Joana. Por outro lado, ali se encontram vibrantes as heranças que procedem de velhas crenças, ora superadas pela razão, mas que ressurgem e assomam em forma de perigoso adversário que induzem as pulgas espetaculares da realidade. Meus amigos, então, os recalques, os remorsos, os traumas, os complexos, as frustrações são coisas pessoais e intransferíveis. São as sombras que estão dentro de nós e muitas vezes as massas projetam no outro. Continua Joana. No Bhagavad Gita, Krishna adverte o discípulo Arjuna quanto à necessidade de combater os vícios, esses adversários terríveis que vivem no imo e impulsionam ao crime, à loucura. Parentes das virtudes dos valores dignificantes, eles devem ser enfrentados com a coragem e o valor em batalha contínua no campo da consciência. Lembra quando Jesus diz que veio trazer a espada? Qual é o simbolismo? Que espada é essa que Jesus veio trazer? O conhecimento da realidade espiritual da vida. E que somente no despertar de nossa consciência, ou seja, desperta, ó tu que dormes. Porque vida é estado de consciência. Morte é estado de consciência. Quando Jesus diz, deixai os mortos, o cuidado em enterrar seus mortos, são aqueles cuja consciência jaz fechada para o objetivo sagrado da existência, vivendo uma vida muito mais instintiva, muito mais animalizada. Inclusive, lá na mitologia, o centauro e o minotauro expressam essa realidade. O centauro, corpo de homem, cabeça de animal. E quem comanda o corpo é a cabeça. Então essa pessoa, apesar da forma humana, pensa, sente, vive e age como animal. Mas em compensação, o minotauro, ele já tem um corpo humano e a cabeça, o corpo animal e a cabeça humana. Ou seja, ele pensa e sente como ser humano que é. Continua Joana. O príncipe Pandava, porém, reluta em destruir esses familiares que, de alguma forma, constituem o seu clã
e fazem parte de sua vida. Ou seja, se recusa a mudar. Mudar. E a mudança é de dentro para fora. Então, vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nos liberta de toda a dor e de todo o sofrimento. Continua Joana. O jovem não tem alternativa senão lutar, enfrentar as imperfeições morais que lhes tinam o caráter e entenebrecem os sentimentos. Essas heranças que procedem dos instintos primários evoluíram e ressurgem como luxúria, ambição desmedida, volúpia, ódio, ressentimento, posse, desejo, todos os geradores de profundos conflitos internos que explodem em comportamentos alienadores. Então, só haverá paz no mundo quando tivermos paz em nós mesmos. E para termos paz em nós mesmos, nós temos que vencer os fantasmas que nos tipificam e qualificam. Daí a importância das terapias. Continua Joana. É um empreendimento valioso detectar-se inimigos e desafios externos, convidando às lutas extenuantes e intérminas. No entanto, essa visão algo deformada da realidade resulta somente da transferência dos conflitos interiores que o se recusa a enfrentar, assim tornando a sua tarefa mais ingrata, se não impossível de ser levada adiante, com êxito que seria de desejar. Ou seja, é mais fácil eu acusar, culpar o pai, a mãe, o marido, a mulher, os filhos, o chefe, o patrão, o político, dos erros e das falhas que trago em mim. Continua Joana. A explicação que vem dos outros, que perturbam e assaltam a paz de cada ser, possui mecanismos masoquistas que permitem a autocomiseração, a autocompaixão, a infelicidade no seu dia a dia. A autoconscientização, entretanto, constitui um passo avançado no terreno da saúde emocional e psíquica, trabalhando em favor da saúde orgânica. Toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á mais adiante, mais desafiador e mais enraizado no self, aguardando solução equilibrada. Deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Os males não resolvidos hoje serão agravados amanhã. Ou seja, em sucessivas encarnações, somos convidados a reparar os enganos do ontem para avançarmos com segurança ao porvir de luz e de paz que espera por nós na conscientização dos deveres que temos e devemos realizar em favor de nós mesmos. Então, meus queridos, cada estudo de uma casa espírita é um convite ao autoconhecimento. Joana de Ângelo nos ensina pensamento, sentimento e vontade, o fundamento de nossas ações. Então, quando a gente estuda, compreende, alcança, aceita, muda o padrão do pensamento, muda o padrão do sentimento, muda o padrão da vontade, mudando assim o móvel de nossas ações, que gerarão karmas positivos de amor e de luz. E assim, como na prece de Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu eleve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a verdade, a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. A vida eterna que nós alcançaremos um dia, quando atingirmos a condição de espírito puro, não mais necessitado de reencarnar. Lá no hinduísmo, no budismo, Sansara, a roda dos ciclos encarnatórios. Quando Joana de Anjos diz o homem noéticos, o homem espiritual. Aliás, Joana diz hoje que nós estamos no homos tecnológicos, a caminho do homem noético, nous, no grego espiritual. Então, tudo que nós vivemos trabalha a favor de nossa espiritualização. Aquela brincadeira que se diz que o universo conspira a nosso favor. Sim, todas as possibilidades de crescimento, de felicidade, de prosperidade nos é oferecida através das provas e expiações, a fim de que possamos compreender e aceitar os fundamentos divinos da vida, realizando-o em nós mesmos. Só assim teremos paz, a paz de Deus em nós. Só assim atingiremos o nirvana. Só assim atingiremos as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? A paz da consciência tranquila, no dever cumprido, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos, hoje, agora e sempre. Então, meus irmãos, o nosso muito obrigado pela paciência de cada um e compreendendo que estamos colocados frente a frente ou lado a lado. Não para projetar as sombras no outrem, mas para sermos um foco de luz, irradiando paz e felicidade. Em nome de Deus, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos, fazendo dos ensinamentos de Jesus o fundamento, a base de nossa conduta e comportamento, amando, sem cobrar impostos ou taxas de reconhecimento ou gratidão. Porque quem faz o mal será inevitavelmente chamado pelas leis divinas a reparar o mal. Quem faz o bem já está recompensado no bem que faz. Então, nosso muito obrigado a todos e que Deus possa cobrir cada vez mais as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa vencer a si mesmo, hoje, agora e sempre. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.